nós temos presente nesse momento o Marques, Matheus e a Luana. Boa noite, Luana. Pelo menos é o que Boa está noite. aparecendo para mim aqui. Luana, eu acho que é a nossa colega lá de Confim. Ela é inspetora lá no escritório de Confim e é tesoureira da Associação dos Funcionários de Confim em Campo Mourão. Ah, Ok. Seja bem-vinda. Bom, pessoal, eu sou meio caxias para horário, né? Já é 19h36, né? A gente marcou para 19h30. Aí teve um atrasozinho aqui, 3 minutos aqui tentando essa conexão. Então, vou passar a palavra para lá. Primeiro, agradecer a totalidade de todos, né? É um evento, um dos eventos iniciais da Arpeag, né? Que vai ser aí apresentado pelo Marcos Antônio, né? Engenheiro eletricista, já estava lá no quarto, tem toda a formação dele, especializada na área, e achamos um tema bem interessante, né? Eu espero que todos vocês aproveitem, façam as perguntas que tiverem que fazer, tirem suas dúvidas. E agora no comando aí o Marcos. E sejam sempre bem-vindos. Esse é um dos primeiros eventos de outros que virão, viu? Em breve teremos mais 3 aí ainda. Marcos, passo a Bom, palavra para você. pessoal, boa noite ao Marcos, Guilherme, Matheus e Luana. Eu, Boa conversando com o noite. Guilherme, achei interessante a área, que seria a perspectiva da energia eólica na Serra do Tombador, porque desde 2015 que eu venho acompanhando, na verdade 2012, né, desde o início. E aí, em 2013, foi lançado o Mapa Eólico da Bahia, no qual eu acesso e eu uso ele até hoje para ficar monitorando como é que está o avanço dos pontos que foram listados em 2013 e tenho observado que tem tá batendo as informações e realmente hoje o que a gente tem passado é uma evolução bem bem alta na questão da potência das máquinas. A gente hoje está com máquinas chegando a 5 mega. Então, aqui eu vou apresentar qual a perspectiva que a gente tem na energia eólica na Serra do Tombador. Então, é uma realização da ARPEAG, com apoio do CREA, e aí vamos começar. Então, eu vou dividir ela em introdução, cenário setorial, panorama nacional e uma breve conclusão. E eu vou abordar no panorama nacional quais são as áreas que a gente tem dos profissionais que atuam nesse segmento, tanto pré-obra, durante a obra, pós-obra, quando o empreendimento já está em operação, quais são as áreas e os segmentos que a gente atua bastante e que é de interessante, de interesse profissional. Porque você vai ter setores, etapas que eu vou estar abordando engenheiro civil, etapas que vai estar engenheiro ambiental, etapas com engenheiro eletricista e no final quem vai ficar e as manutenções que ocorrem. Então, eu coloquei uma coisa do que eu vivo, ela é bem prática, porque é praticamente o que eu vivo, desde a construção até a operação e a manutenção. Inclusive, hoje eu estou no Piauí fazendo manutenção em um parque eólico. Então, ó, a Serra do Tombador, ela encontra-se em uma região privilegiada do ponto de vista de geração de energia eólica. Então, estudos que a gente tem é de um potencial de 5 gigas. Isso vale dizer que é praticamente 5 usinas hidrelétricas do Pós-Sobradinho. Então, a gente tem um potencial bastante interessante no na nossa região. Quando eu falo nossa, porque a Serra do Tombador, ela envolve Campo Formoso, envolve Jacobina e desce ali para Orolândia e etc. Então, é, a gente vai começar a entender o interesse nessa área e o que está diretamente relacionado a nós, profissionais dessa região. Então, a ideia é, primeira parte, demonstrar o cenário setorial e o panorama nacional da energia eólica, do estado da Bahia e na Serra do Tombador.
estado da Bahia, para a gente ter ideia do quanto que a Bahia tem crescido nesse segmento. Então, apresentar os campos de serviços para os profissionais da região, no qual, como eu falei no início, a gente vai ter hora engenheiro civil, hora engenheiro eletricista, hora engenheiro ambiental, hora todos os segmentos da engenharia atuando no desenvolvimento da energia eólica. As minhas bases de pesquisa sempre são essas: ANEEL, EPE, a Agência Internacional, a B Eólica e o Atlas da Bahia, de 2013, como eu havia mencionado anteriormente. Setor, a gente tem esse aqui, que é a Matriz Energética Brasileira. Essa aí, a gente tem todos os segmentos e em fases. Tipo, essa a foto que eu estou apresentando é do que tem em operação hoje. Eu tenho as usinas hidrelétricas, existem 214, as térmicas são 3.031 usinas térmicas, as eólicas nós estamos em 1.096. Em percentuais, você verifica que a eólica está em terceiro lugar. A hidrelétrica sempre é a primeira, 50%, e é fato que a eólica entra mais a solar, elas são fontes complementares. Então, a gente já evita aquele negócio de que Brasil, país, vai ser autossuficiente em energia. Não. Eólica, não. A eólica ela vem complementando a hidrelétrica. Devido a gente ter uma eólica bastante efetiva na nossa região, a gente não está sofrendo muito com os problemas das bandeiras tarifárias. Então, a gente tem a eólica, tem a usina solar que já está vindo também ganhando mais em potencial. Você observa que a quantidade de projetos fotovoltaicos, usina, a gente tem 18.446 projetos fotovoltaicos e a gente tem 1.096 projetos eólicos. A gente tem uma diferença gritante e você vê que o percentual da eólica é o dobro da usina solar, porque você tem turbinas gigantes que equivale a vários parques solares. Isso aí é coerente. Então, essa primeira imagem que eu apresento, ela vem do que está em operação. A segunda envolve tudo. O que está em operação, o que já está em construção e o que já ganhou em leilão e vai entrar em construção. Então, a gente está falando, o que eu tinha de elétrica, hidrelétrica, que era 214, ela passa para 220, ou seja, tem um aumento de 6 usinas. A eólica, que é 1.096, no final aí, dos últimos leilões que saíram, eu vou estar com 1.681. Em percentual, volto a falar, continua ficando em terceiro lugar, com 15% da matriz energética nossa. Então, essa aqui é o que eu tenho hoje e o que foi leiloado até o último leilão. O cenário, segundo a Eólica, que é a Associação Brasileira de Energia Eólica, prevê um incremento de 2 GB por ano a partir de 2016, ou seja, prevê uma instalação de 950 máquinas por ano a partir de 2016, ou seja, isso aí a gente está crescendo e cada vez a tendência está aumentando. O que eu tenho percebido? Não temos profissionais com um crescimento assim, ou seja, está faltando gente no mercado. A gente anda o Nordeste todo, quem eu vejo no Ceará, é o mesmo que eu estou vendo no Bahia, é o mesmo que eu vejo no Piauí, então acaba que as pessoas praticamente são as mesmas, e aí você fica olhando, pô, o pessoal não tá tendo mão de obra. Então é isso, então é um setor interessante que a gente tem observado. A implantação de parques, ela vem além do financiamento das máquinas, obra civil, montagem eletromecânica, a gente tem a questão das subestações e linha de transmissão. Então, hoje, elas andam em paralelo. Então, eu tenho subestação, eu tenho como aumentar o potencial de energia, eu tenho como aumentar a quantidade de aerogeradores, máquinas.
Então, se eu não tenho subestações, então eu já tenho um problema, ou se a minha subestação já está com carga já no limite dela, é outro problema que a gente apresenta. Exemplo, Senhor do Bonfim, por exemplo, tem uma subestação que ela não tem para onde expandir mais. Então, vai ser necessário ser construída uma nova subestação para os novos empreendimentos que estão para surgir, porque a linha não suporta mais o que a gente tem de carga. O Brasil está evoluindo no modelo industrial do setor, com montagem, caldeiro gerador. A gente tem Jacobina, fabricação hoje de torres, fabricação de pás a gente tem no Ceará, subcomponentes do clube da Nacelle, a gente tem essas montagens. A maioria delas usam motores que são produzidos no Brasil, para fazer controle tanto de rotação, são motores mais simples, então a gente acaba tendo esses motores aqui. Então, o que são importados são coisas menores, são itens menores. E a maioria vem para o Brasil e está sendo fabricada. Agora a gente tem recentemente foi uma empresa chinesa, ela está em Camaçari, ela vai começar a fazer a montagem aqui, mas o cérebro da eólica vem da China. Então aqui a gente vai fazer a montagem da parte mais bruta, assim dizendo. Ô, Então a Marcos, evolução do... Oi. só para a gente alinhar, que a gente não alinhou no início, você prefere que as perguntas fiquem para o final, as pessoas vão Não anotando? pode interromper, falar que fica mais prático. Às vezes surge muita dúvida e deixar para o Não. final, aí fica aquela questão voltando no slide. Então eu vou aproveitar que você falou da questão das subtransmissões aí, né? Tem que ter as subestações. Nesse Isso. caso, então, se não houver essa ponte aí de ter na área que foi escolhida por parque eólico, por complexo, ela não tiver uma subestação, ela monta uma subestação, mas tem que ser interligada a uma de alta tensão, não é isso? Se não tiver aí próximo, já inviabiliza a questão da instalação do parque? Positivo. É porque a gente entra na questão de que as linhas já estão saturadas, as subestações que já existem, elas já estão saturadas, ela não consegue mais absorver a energia que vai ser injetada. Por isso que esse ano já teve leilão, já tem empresa que já vai construir novas subestações. Isso já está já está acertado. Uma chinesa, Start Grid, por exemplo, ela ganhou alguns leilões agora para a construção de subestações justamente para dar essa folga. Então, na região em Campo Formoso, vai ser construída uma nova subestação que fica ali próximo à Laje dos Negros, no interior, uma subestação de 500 kV. Ô, A ideia Marcos, é que... Oi. aqui em Jacobina, eu conversando com o pessoal, porque tem 3 anos que foi ligada uma linha que vem de Gilboés, de alta tensão, do Piauí, Sei qual é. essa região. Essa linha passa aqui por cima um pouco entre Morro do Chapéu e Orolândia, e toda essa região aqui do Parque do Tombador, vamos dizer, esse que está agora previsto, esse complexo eólico, porque na época era 1.100 e tantas torres, a Casa dos Ventos fatiou ela, essa parte agora passou para a EDP, o Tombador Norte, que é Jacobina, Mirangaba, pegando pouquíssimas torres no município de Campo Formoso, liga com aquele parque da Atlantique ali em Campo Formoso. Então, esses parques daqui, todos esses vão ser ligados. Já tem duas subestações, vamos dizer assim, de baixa em Eurolândia e essa de alta, que nessa região, absorvendo tudo, provavelmente aqui deve sair essa rede ligando já nessas lá, que recebe toda essa energia de Eurolândia, de Umburana, de Morro do Chapéu. Provavelmente essa daqui não deve usar essa estação, subestação, quer dizer, de Senhor do Bonfim. Positivo. Ela vai para a Orolândia. A Orolândia lá, a subestação é de 500 kV e inclusive está em ampliação também. Então, essa de Orolândia, ela vai sair uma outra linha que vai interligar com a subestação nova em Campo Formoso. Então, foi a questão de ampliação da linha, entendeu? Da rede.
Então, a gente vai ter mais subestação de 500 para dar justamente isso. Campo Formoso, eu falei, que a gente tem lá alguns parques que eles não conseguem aumentar mais a geração, porque são interligadas em Senhor do Bonfim. Então, lá já não tenho mais como eu ampliar aqueles parques. Eu tenho como ampliar novos parques, fazendo novas subestações. Entendeu? Pode continuar? Ok, Alguma pergunta? ok, ok, Marcos. Pessoal que chegou aí, dando boas-vindas aí ao Paulo Rios, ao Josi, ao José, ao Edu Fernandes, a Cida. Você fica à vontade para fazer os questionamentos durante a apresentação, ok? Obrigado, pode seguir, Marcos. Então, como eu falei, o Brasil vem com a evolução desde 1992, onde a gente instalou a primeira máquina em Fernando de Noronha. Mais na frente eu vou estar apresentando a evolução das torres, o que que isso implica, que é, por exemplo, o que a gente tem hoje. Hoje a gente começou no início com máquinas menores, as máquinas instaladas em 2000, 2005, era de um mega e meio. 2015 a gente já estava instalando máquinas de 3 mega. 2020 já chegou as máquinas de 4 até 5 mega. E a ideia agora é estar com máquinas de 6 mega. Então, é sair com máquinas com a altura já de 150 metros. Então, a evolução que a gente tem tido é essa aí. Daqui a pouco, a gente está com máquinas offshore, que são aquelas máquinas ligadas no mar. E isso já começou a ser estudado no estado do Ceará. Em breve, começarão a ser implementadas. Aqui eu Ô, trouxe para o Marcos, pessoal. é, Oi? a questão das torres aí, dessa evolução das torres aí, isso foi devido a quê? Qual foi o fato que levou? É questão de localização, questão da área onde está sendo implantado, que a gente percebe que vai aumentando os Tecnologia. tamanhos aí, né? Aí são as tecnologias evoluindo. O Mas a que a gente questão da tem. altura dela tem algo a ver com o local, a localização? Quanto mais alta, maior é a produção. Aí a altura está relacionada a aumento da geração e você ter turbinas mais potentes. Mas não tem a ver muito com localização, não. Tem muito a ver com a evolução da tecnologia. Certo. O ano passado, Marcos, eu tive em uma fiscalização da FPI em um parque da Start Graph, você descendo ali de Botirama, descendo Conheço. para ali, e eles estavam instalando dois aerogeradores, como eles chamam, OIM, da WEG, que é considerado tão bom quanto o maior desse chinês. E em Torres, vão ser esses dois lá experimentais que eles estavam instalando, com torres já de 220 metros, que eles estavam colocando, e elogiando a Startgraph, que é uma empresa norueguesa, né? Tem uma fatia muito grande aqui no Brasil na energia, e os caras estavam, vamos dizer assim, cedeu o espaço do parque que eles tinham em consórcio com a WEG, de Santa Catarina, né, empresa hoje mundial, e eles estavam bem apostando muito nesse novo aerogerador da WEG, comparado com o grande potencial do gerador, também do aerogerador da China. Ô, Max, Isso aí. aproveitando essa deixa sua aí, ô, Max, na questão daquela polêmica, né, que sempre está se tratando em relação às eólicas, que é a questão do ruído. Esses novos aerogeradores, eles são mais silenciosos ou independente do gerador, o ruído vai sempre ser constante? Olha, ambientalmente, Marcos, como engenheiro mesmo, pode ter uma posição, mas como eu sou totalmente ambiental, tenho esse pé na engenharia, mas totalmente ambiental, é provado que quanto maior esse volume da pá, essa dimensão da pá e do próprio aerogerador, é claro que em comparação aos primeiros, tem uma redução. É por isso que hoje os parques, a cada hora, têm obedecido à legislação, têm procurado fazer mais distante, porque eles têm uma linha de vento,
E não é uma casa que eles vão botar um aerogerador bem pertinho dessa casa e inviabilizar com tanta denúncia do povo, essa toda. Então, eles têm resolvido isso, evitando, vamos dizer assim, deslocando um pouco, como em Mirangaba, ali em Itaquarendi. Se você chegar ali na ponte que sai de Itaquarendi indo em direção a direção a Campo Formoso, ia ter uma torre bem de junto ali da ponte, onde tem várias casas ali, que é chamado Mandacaru, não, ali é chamado de Volta da Serra. E na audiência que teve, eles mostraram a gente que, vamos dizer assim, perderam uma ou duas torres para não ficar tão próximo. E isso as empresas também estão tendo essa consciência e evitar esse problema jurídico, que a gente sabe que eles têm espaço para instalar, mas realmente o ruído não vai ter como, porque quanto maior a torre, como o Flávia falou, mais altura, maior é o barulho natural que o próprio vento faz junto com o próprio aerogerador. Aí uma coisa vai Inclusive, instigando a outra, viu, Marcos? Só para lhe provocar mais um pouquinho, que uma coisa vai instigando a outra, né? O Marcos tocou num ponto interessante, queria ver sua opinião também, da questão de, por exemplo, o Marcos colocou uma coisa que me chamou a atenção aí, que seria instalado uma torre próxima a uma ponte, quer dizer, próxima à rodovia. A gente sabe que a legislação hoje, ô Marcos, é muito pouco em relação a isso, né? Tem algumas resoluções, inclusive do CEPRAM e do CONAMA, apenas que eu encontrei foi apenas uma, né? Então, eu queria até saber qual seria o risco, né, da proximidade da instalação de torres próximo a rodovias, né? Não, mas o Sabendo a próximo, altura que elas têm. me desculpe, o próximo que eu falo é porque atrás daquelas casas ali, né? Não chega tão próximo, mas você vê, quem for para Caetité, quem for para Guanambi, quem for para Urandi, você vai passar na estrada e fica até com medo, com a impressão de ótica na curva, que a hélice vai pegar quando você chegar lá. Isso aí já tem feito, mas, Marcos, essa questão de proximidade, a gente respeita muito o que o DENIT dá. Então, se eu tenho uma BR, eu respeito o limite do DENIT. Como o Max falou, você descendo para Caetité ali, você tem torre margeando o asfalto. E Qual sobre seria a questão... essa distância que o DENIT coloca, Marcos? Só para esclarecer, Oi? tá? É a área de servidão. Se me permite, Marcos, eu já andei Perfeito. lá recentemente. Nas BRs, são 50 metros da linha do meio, onde divide as duas pistas para um lado e duas pistas para outro. Não pode ter nada dentro desses 50 metros. Nas BAs, de acordo com a circulação, cada estado tem, mas geralmente chega até 20 metros. Mas nas BRs, que é o DENIT que libera, de 50 a 70 metros, tem BR muito mais movimentada, que essa área de servidão não pode ser ocupada nem por torre, nem por outra atividade nenhuma. Mas aí, no caso do DENIT, se o projeto for apresentado e eles analisarem que as vias de BR não têm uma projeção de possível aumento da via, eles podem até liberar, dependendo para o fim que seja. Se o projeto for apresentado for apresentado dentro das normas dele, tem alguns casos que eles liberam. A provocação foi mais porque você tem torres, né, de 150 metros, 250 metros. Deus o livre, né? Uma torre dessa vem a pender ou a cair uma hélice dessa, com a proximidade, se pegar o que vocês estão colocando aí, que é só dentro de uma margem de 50 metros, Deus é pai. Mas só a provocação mesmo. Toca o barco aí, Marcos. Falou, praticamente isso aí que a gente segue, os 50 metros do eixo, e dependendo, se o cara apresentar uma defesa por DENIT, tem a redução, mas geralmente fica mais. E sobre a questão do ruído, sempre vai haver ruído, e aumentando a potência, aí que aumenta um pouco o ruído, mas o pessoal tem trabalhado muito na forma geométrica das blades, das pás. Então, isso aí a gente tem observado que algumas blades possuem configurações diferentes de outras, justamente para reduzir um pouco o ruído próximo, mas tem sido observado muito que ninguém mais está fazendo construções de empreendimentos próximos a comunidades.
justamente porque o ruído ele vem e geralmente nossa região mesmo, Bahia, à noite a velocidade do vento é maior do que durante o dia. Então a gente tem essa questão do tempo, o vento está mais forte à noite, então qualquer ruído à noite é um ruído considerável. Então existe a legislação, o pessoal do meio ambiente fazem, realizam as inspeções sempre e ficam monitorando a questão do aumento do ruído. Então, isso aí está sendo sempre fiscalizado e monitorado, certo? Uma coisa interessante também para lembrar é que hoje já se tem até torres para residência, né? Sim, para microgeração, né? Só que essas aí eu já tive, já trabalhei, um dos trabalhos que eu fiz durante o mestrado, o ruído é muito alto. Então, assim, cara, instalar dentro de uma residência uma torrezinha dessa em cima da sua casa, próximo, não é viável. É interessante você instalar no sítio, porque o ruído é grande. Em Campo Formoso tem um colega meu que ele possui ele tinha, que ele desativou, porque à noite fazia muito barulho. Então o pessoal reclamava muito. Aí ela é Vamos interessante para lá, quem é rural. vamos Então eu lá, vamos trouxe continuar as instigando, partes, continuar as partes, instigando você aí. Você faz parte dessa montagem aí das torres, Marcos? eu participo de algumas. Pronto. Diga para a gente aí quais possíveis problemas que podem acontecer depois dela montada em funcionamento, que às vezes a gente vê algumas situações, né, de quebra de hélice, de mau funcionamento e tal. Você poderia dizer para a gente o que é que pode ocasionar? Ah, a hélice, às vezes, o que acontece é problema na construção. A gente teve problemas de que elas não são parafusadas, elas são como se fossem coladas. São feitas duas partes, que nem essa foto que vocês estão vendo. Eu tenho a parte inferior e a parte superior, e elas são coladas, cola especial, e junta as duas partes. Então, durante a fabricação, se acontecer algum erro na colagem dela, ela chega a soltar. Então, a gente teve alguns problemas de dela estar se desprendendo. Quando isso acontece, todo o lote da pá, ela é recolhida. Então, existe, mesmo ela estando em operação, mas uma pá apresentou um defeito, todas as demais daquele lote serão recolhidas para verificação e substituída para novas passes. Então, tem sempre verificado isso. Outra questão é a forma que é montada a nacelle. Geralmente, essa parte de cima que é a nacelle, ela tem uma leve, ela, a ponta dela um pouco mais para cima, porque dependendo do vento, ao bater, ao incidir na pá, ela pode fazer uma força no sentido horizontal dela que pode chegar a tocar a pá na torre. Então a gente já tem isso aí previsto, mas em alguns estados, como no Piauí aqui, a gente tem verificado que o vento da força é tão grande que mesmo com ela levemente para cima, chega a tocar. Então está sendo substituída também, algumas fazendo uma melhoria nessa construção. Outro problema que pode ocorrer é na fundação. Porque na fundação, o pessoal que é da civil vai concordar que para poder colocar uma torre para suportar mais de 50 toneladas lá em cima, a fundação tem que ser grande. Então, dependendo de como é feita a fundação, eu posso ter problemas graves na montagem da pá. Uma pessoal muito que fiscaliza uma obra dessa, uma fundação, o pessoal da topografia. Em 2014, quando a gente fiscalizava, 2013, a construção de um parque, foi verificado que um desvio de 2 graus na fundação no final lá, chega a mais de 15 graus. Então, não se pode tolerar 2 graus de diferença. Então, existem os limites toleráveis e isso a gente fazia fiscalização. Então, a gente acompanhava de perto
como era feita a fundação, para justamente evitar problemas na montagem posterior. Então, para a máquina em si, eu tenho o rotor, que ela envolve as blades que a gente vê passando, o cubo, que é onde é feito o acoplamento das pastas, a nacelle, que é a parte, como se diz, é o todo o controle. Algumas têm formato de uma caixa retangular, outras são ovais. O que diferencia entre elas é que umas possuem caixas multiplicadoras, tipo engrenagens, e as outras não tem as engrenagens, elas fazem apenas elas compensam da quantidade de rotor, no número de rotor dela, número de polos, aliás, do motor. Algumas máquinas dessas, o transformador é instalado em cima. Outras, como a potência vai aumentando, eles tendem a instalar embaixo, externa à torre ou interna à torre. Porque geralmente uma máquina dessa aqui, ela chega a gerar em 690 volts. Porém, nossa subestação, ela recebe 34,5 e sai 230, 138, 500 kV, vai dependendo de onde está. Então, transformando de 690 para 34.500 volts, você consegue diminuir percas e gerar energia levando para grandes distâncias. Então, toda essa parte, onde vai ficar a subestação, onde que eu vou fazer, tudo isso aí é feito os cálculos visando redução de custos, de quantidade de material, posteação, fiação e etc. Então, a gente tem tudo isso aí durante a parte que vai sendo o pré-projeto, assim dizendo. Fora essa parte, tem a questão do meio ambiente, a questão de pessoal que faz o estudo das rotas, eles verificam muito a rota das aves. Para quê? Para evitar que eu coloque uma blade, uma torre eólica, um aerogerador, justamente numa rota das aves. Com isso aí eu vou ocasionar um acidente ambiental. Então, durante a operação, o pessoal do meio ambiente continua fazendo monitoramento justamente para ver se tem aves que estão falecendo, se o que está acontecendo ela está na rota das aves ou não, migratórias. Então, toda essa parte é levada em consideração. A outra parte que a gente vê muito é a questão de cavernas, questão de fósseis, cemitérios. Na construção de uma linha, porque em Orolândia para Morro do Chapéu, passar em Cafarnaum. A gente verificou lá durante uma época a questão da presença de. Era um cemitério indígena. Oi. Estamos escutando. Tá tranquilo. Pode Cemitério concluir. indígena. Nessa época, nessa parte, quando você detecta isso, muda todo o trajeto, muda tudo. Então, assim, não é feito a todo jeito, é feito planejamento para poder a gente estar implementando o sistema com as usinas. Então, foi como eu estava comentando. Me Oi. tirou uma dúvida em relação a isso aí. Nessa questão, se for constatado, né, que há uma rota migratória após a implantação, há probabilidade de se mudar a posição dos aerogeradores? Tem não, velho. Como é que. Se acontecer isso, o empreendimento para, o meio ambiente sai, cai batendo e fecha. Porque isso aí você vem da parte do INEMA, você tem um estudo muito, muito detalhado para Viu, evitar que Marcos? essa aconteça. Oi. Aqui na Bahia teve um exemplo, aqui na região de Canudos, que é uma região, vamos dizer assim, da Arária de Lear, ou Lear, né? Ariana, eu vi. E aí fizeram o INEMA, não exigiu da empresa um documento maior provando isso tudo, e aí agora estão com as medidas, vamos dizer, de fazer uma pintura em alguns metros de cada pá, aquela coisa toda, entendeu? E aí, mais a situação lá, e é isso que você está dizendo.
O INEMA, às vezes, come mosca, né? A gente sabe os porquês, a gente tem essas perguntas, né? Primeiro, porque o INEMA não respeita o que está na lei, que é o chamado SISNAMA, né? Que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Ora, se eu tenho um Gleison aqui que já foi secretário aqui em Jacobina, no município de Jacobina, se o INEMA deu ao município a competência 3, é claro que não licencia energia eólica, mas como é que vem 5, 6 técnicos do INEMA licenciar, verificar toda essa documentação que a empresa fez aqui para o tombador e não houve o município, que é um ente, né? É um ente da fiscalização. Então, a gente vê por isso, e aí a gente vê que você está certinho. Depois que sai, eu acho difícil, e lá vem tendo um problema sério, a sociedade, inclusive movimentando até como Sheik, que foi quem levou umas espécies dessa para poder reproduzir, vem trazendo, e os bichinhos parece que perde e vem tendo um problema sério. Até da própria rede, que uma primeira rede que instalaram tinha que ter parece, um positivo e outro negativo, e na rede não tinha, onde elas assentavam, morriam, um negócio desse que não teve que também alterar, aquela coisa toda. Mas concordo com você. Abriu, deu licenciamento, pronto. O INEMA era que tinha que trabalhar. E aí, Guilherme, você, Gléris, que estava lá com a prefeita, vocês vão ter que chamar o INEMA, muita coisa aqui, não para interferir, né, mas para melhorar, aprimorar esses procedimentos. Que é complicado, aquele lá mesmo está tendo um problema grave jurídico. Eu tenho acompanhado aquele problema lá em Tucano, até esquecido. Essa aí é como eu tinha mencionado. E aqui os custos. Uma torre, geralmente, a torre, a estrutura dela é 20% está ali na estrutura, o rotor 20% e a nacelle 60%. Então, a gente divide o custo total do empreendimento dessa forma. Esse foi um trabalho que eu tinha feito lá pela Universidade Federal do Ceará, em que a gente constatou os custos divididos em percentual por setor, segmento. Essa E o questão da nacional? Nacelle, nessa questão da Oi? Nacelle aí, Marcos, você colocou duas situações, né, que ela pode ser montada. De acordo com o local, como seria isso? De acordo com a produtividade, com a geração? Você disse que ela pode ser rotores, né, e outra situação. É porque Isso depende vem, do a análise fabricante. vem de acordo com o quê? Fabricante. É Fabricante? mais Mas fabricante, é. para chegar à escolha do fabricante, é através do Custo. estudo das estações, né? Aquelas estações Custo. nanométricas, sei lá. É em relação a custos. Qual é o mais barato? Qual é o que está mais em conta? O que que eu tenho? Porque aqui, por exemplo, a gente está num parque aqui que tem 240 máquinas. Se eu fosse botar 240 máquinas de um gerador sem a engrenagem, na época lá, o valor é quase o dobro, entendeu? Então, o que vale muito aqui nessa escolha, geralmente é o custo. A outra questão é em qual faixa da velocidade do vento ela começa a gerar, porque a gente tem a velocidade de entrada, a velocidade nominal e a velocidade de saída. Então, tudo isso aí impacta na escolha da máquina. Então, você tendo os fornecedores, você vai avaliar qual tem a melhor característica para a sua aplicação, entendeu? Por exemplo, estou numa região que a velocidade nominal do vento é 12 metros por segundo. Porém, o vento ele começa a entrar em operação com 2,5 metros por segundo. Geralmente essa região aí é para baixas velocidades. Aí você tem máquinas que entram nessa faixa, entendeu? Então a escolha dela vem após as medições das torres anemométricas. Mas, volto a falar, vincular diretamente ao custo-benefício, né? Entendeu, Clécio? Entendi, Marcos. O Matheus levantou a mãozinha aí. Fique à vontade, Matheus. O Marcos, dá boa noite aos demais colegas e presidente Gladstone aí da associação. É só para lembrar que tem um colega assistindo aí na live, que é o engenheiro Clériston, e eu estudei com ele, e ele trabalhou na fábrica de torres eólicas. O Clériston trabalhou muitos anos lá.
na parte de qualidade. Com certeza ele tem alguma coisa para contribuir aí com o nosso enriquecer aí a nossa discussão, né, nosso debate. Bacana, né? Pode participar. Legal, legal. Boa noite, pessoal. Estou aprendendo mais aqui, Matheus. O próximo, Fique à vontade, Clécio, seja bem-vindo, viu? Valeu. outra parte aqui, uma outra parte, outro segmento nosso, é que eu peguei a questão da energia eólica no Brasil inteiro. Então, no Brasil inteiro hoje, tanto em operação quanto em construção, e o que eu tenho para ser construído equivale a 1.681 torres, ou parques, aliás. Isso aí em potência outorgada é 96, 56 quilowatts, 56 giga, 56 milhões aí, ou praticamente 56 gigawatts de energia. A gente está hoje, deixa eu ver se eu apresentei, hoje a gente tem 32 GB. Então, essas construção não iniciadas e o que está em construção vai fazer subir de 32 para 56, praticamente dobrar a quantidade aí de máquinas. E esses dados a gente tem dos leilões, certo? Eu vou comentar mais na frente que a gente praticamente tem o A2 e o A3 e o A5, que são os que entram com 3 anos e os que entram com 5 anos em operação. Mas mesmo com essa redução de quando começou, Marcos, que hoje já está quase 50% mais em conta o leilão, mesmo com essa redução toda, você acha que tem esse potencial todo? Tem, tem. A questão que hoje a gente tem algumas empresas, elas estão com os preços bem competitivos, entendeu? Então ainda tem potencial. Vai depender agora das políticas públicas, né? Ó, em construção a gente tem só na Bahia, ou no Nordeste, aliás, aí. Ainda não entrei na Bahia, não. Só no Nordeste a gente tem 80 parques sendo construídos. Para ser construído, a gente vai ter no Brasil inteiro 505 empreendimentos. São frutos de leilões e é como o valor do comercializado é que vai fazer ser interessante ou não. Vai depender de como vai estar o valor no mercado do quilowatt, quando se tem o leilão. Na Bahia, a partir daqui eu foquei só Bahia. Então, em Bahia hoje, em operação, são 354 empreendimentos. A gente, no início, a maioria estava ali no sul, perto de Caetité, Guanambi, aquela região. Hoje já está mais subindo. E tem aqui região do Morro do Chapéu e, como é? Orolândia e demais regiões. Em construção, a gente está com 28, que na próxima slide eu vou até aproximar, porque esses pontinhos que a gente verifica aqui, próximo dessa área, são justamente os empreendimentos que estão acontecendo próximo de Orolândia. São as ampliações que está tendo lá. A gente tem mais 28 empreendimentos na Bahia acontecendo e, para acontecer, 216 espalhado em toda a Bahia. Você observa que Campo Formoso já tem, Mirangaba, são justamente os parques que a gente está comentando, ali que pega Mirangaba, alguns parques que eram da Casa dos Ventos, outros que a gente está vendo que vai sair de Jacobina, Serra do Tombador, Jacobina, sentido Morro do Chapéu, passando na frente ali de Fazenda Nova. Então, esses empreendimentos são empreendimentos que foram para leilão, então, para ser construído. Ou ganhar e estão esperando a hora de entrar em operação, em construção. Só que aí existe o prazo de entrar em construção que foi definido pelo leilão, certo? Dúvida até aqui, pessoal? Ô Marcos, me diga uma coisa, eu acredito que seja, é só por questão mesmo, só para esclarecimento. Toda essa interligação dessas torres com a subestação que é criada é cabeação enterrada?
Não, depende. Muitos parques é subterrâneo, outros, a maioria é aérea, entendeu? Questão de custo está relacionada a isso também. Manutenção, certo? Entendi. Boa parte, a rede Aproveitando que eu essa questão. falo é a trinta e Hum. quatro e meio, né, que você está falando? Sim, sim, sim. É ela mesma, ela, a maioria dos parques ela é aérea. Era, né? É ela que faz a Isso. interligação com a transmissão de alta, né? Isso, ela sai, ela, a máquina em si, ela gera 690, 700 volts, passa pelo transformador que vai transformar para 34,5 e aí vai até a subestação elevatória, onde todos os... Porque assim, a gente tem um complexo, muitas vezes você vai ver, complexo eólico, folha larga, mas dentro do complexo eólico tem vários parques. Então, a gente tem, aqui mesmo onde eu estou no Piauí, a gente tem, são 240 máquinas e, se eu não me engano, são 18 parques. Então, aí existe o complexo Chapada do Piauí 1 e Chapada do Piauí 2, e cada um tem uma certa quantidade de parques. Então, aí todos os parques geram, geralmente dois circuitos, em 34,5, e vai até a subestação. Chegando lá, você tem a transformação para 230, 500, 138, que vai até chegar nas subestações mais próximas e que serão rebaixadas. E aí, toda essa energia que o pessoal sempre pergunta, mas tem um parque eólico e a conta de energia era para baixar. Então, o parque eólico está faltando energia. Mas a questão é que a nossa geração, ela participa do SIM, Sistema Interligado Nacional. Então, existem as barras de transferência no Brasil, em que a região Nordeste é uma barra, Centro-Oeste é outra, Sudeste outra. Então, você acaba tendo, hoje a malha ela está bem mais ampla, e questão de faltar energia em certo setor, você tem como isolar determinadas áreas. Hoje, o Nordeste, hoje em si, ele tem uma produção de energia eólica bastante elevada. E o que tem feito a gente não está numa tarifa da conta de energia mais amarela, vermelha, escassez hídrica, etc. Certo? É interessante essa sua colocação aí, que já ia lhe fazer essa pergunta, né? Que quando vem taxa vermelha, bandeira amarela, vem Isso. nacionalmente. Eu não entendo por que a gente ainda entra nessa questão aí. Eu É a fico me questão do perguntando sistema seriamente. interligado. Certo, Mas mas se não. se um exemplo aqui, Jacobina quisesse ser atendida só pela estação do parque eólico, com energia Entendi. limpa, não seria possível? Não. O sistema interligado ela ia estar isolado do resto. E o problema é quando tivesse baixo vento, o que é que ia acontecer? Certo, mas ela não está interligada à rede elétrica normal? Não seria. É Mas como se acaba fosse que, o que tipo hoje é assim, feito com a energia solar, né? Você bota nas eu placas, pensei, gera energia, o excedente você vende. entendi, eu pensei, entendi agora. Não, você ia continuar interligado no sistema. Mas a questão é, porque Jacobina vai ter torre eólica, Jacobina não faz falta energia. Seria esse tipo? Não, não. Eu queria saber se poderia a gente optar pelo abastecimento do parque eólico. Pode não, tem como não. Não é igual a solar, não, microgeração. Pode não, cai em um redão, esse redão hoje é nacional, e hoje Isso. essa energia que eu estou usando aí, vocês estão usando aí na casa de vocês, você não pode determinar. É claro que a ONS tem, eu já tive em uma sala de situação da ONS, e tem dizendo de onde está vindo, mas nós aqui, essa energia pode estar vindo aqui de Sobradinho, pertinho, pode estar vindo de Tucuruí, lá na região norte, ou pode estar vindo de outra região. Caiu no Redão, inclusive no final vou pedir a permissão ao Marcos, né, porque o Comitê de São Francisco todo mês tem uma reunião com a ONS, e a ONS passa um mapa ilustrativo de quanto o Nordeste já exporta de energia. Isso era bom para todos nós ter esse conhecimento. Se no fim, quando o Marcos apresentar, é só um slide mesmo, só esse, se você permitir, para a gente ver hoje a situação nossa.
Perfeito, ó, Marcos, tranquilo. Mas, ó, Max, Pela- não consigo entender, cara. Por exemplo, o parque está previsionado para gerar 400 megawatts, 443, né, que foi dito lá. Quer dizer, por que não pode abastecer o município, cara? Tudo bem, joga na rede no sistema nacional, integrado e tal. Sim, mas o que é que inabilita de você tentar negociar isso? Não pode. Pelo que eu sei, a ONS, a gente mantém essa sala de situação, já fizemos essas perguntas. Um exemplo aqui, vou lhe dar um exemplo. Jacobina Hum, hoje, a Yamana Gold consome energia 2 vezes ou 3 vezes mais do que Jacobina consome. Eles estão querendo comprar uma energia e eles vão comprar de quem? De Casa do Vento, de Renova, de Perfeito. tudo isso. Teve até aqui em Jacobina se falou que o Nizam ia também fazer um parque com, parece que era 12, era 15 torres ali pela Macaúbas, ali perto de Várzea Nova, para tentar viabilizar isso. Teve reunião ainda, mas não foi em frente. Então, isso é muito complicado, Clécio. É você não saber, vamos dizer assim, esse redão é por isso que às vezes tem um problema em São Paulo e cai energia aqui. Tem problema aqui e cai energia lá no sul, no sudeste, no centro-sul, é redão, não tem jeito. Agora, o que pode é o seguinte, é independente. É as prefeituras dizer assim, olha, a prefeitura de Jacobina, ela iluminação pública e nos prédios públicos de Jacobina, o Gléristo identificou que Jacobina tem um consumo de X. Aí sim você fazer um parque fotovoltaico e zerar isso e dizer, ó, Jacobina é uma cidade sustentável. Você vai gerar e vai jogar para isso aí, entendeu? Porque na hora que não está tendo o vento, você tem que se abastecer da energia hidráulica, da energia da hidrelétrica. O problema é esse. é É, positivo. a Isso questão, é fato. a questão, Gleice, é a seguinte: existe consumo e geração. Se eu estiver consumindo e estiver gerando ao mesmo tempo a mesma coisa, beleza, bacana. O problema é que nós consumimos e às vezes nós não geramos o que a gente precisa consumir. E aí é onde entra o problema. Então a gente tem certas épocas do ano que a gente está com redução nas usinas eólicas tudinho em 30%. A ONS liga, ó, não tem um consumo para isso tudo não, pode reduzir aí a geração porque a energia a gente não armazena. É Estou eu gerando chamando e de fluxo consumindo. inverso, né? E isso. É eu gerando e consumindo, gerando e consumindo. Se eu diminuir o consumo, eu tenho que diminuir a geração. Na hidrelétrica, eu começo a diminuir as comportas, eu começo a fechar as turbinas. Na eólica, eu começo a tirar algumas torres de operação, porque quem me controla isso tudo é a ONS, é o Operador Nacional do Sistema. Então ele vai falar, rapaz, eu estou precisando de energia, se vira e gera energia e a gente vai. Beleza, se eu estiver ventando, bacana. E se eu não estiver ventando? A ONS vai e fala, vamos acionar as térmicas, vamos acionar as outras fontes, porque eu preciso de energia e eu não tenho energia no momento, entendeu? Então é assim que funciona mais ou menos, viu, Cléris? E se você me Entendi, mano. permite, é um dos poucos países do mundo que uma ONG, ONS é uma ONG, é uma ONG, e ela é formada por 6 ministérios e pelos 6 maiores consumidores de energia. Aí você vê o que é que os caras querem e o que é que o governo quer. E você sabe que governo e capital sempre estão juntos em qualquer situação, em qualquer envolvimento, em qualquer cor que você pensar, sempre vai estar junto o governo com o capital. E só que quem participa disso são os maiores compradores de energia e 6 ministérios do governo. E aí, ó, ONS é quem diz o que faz. Hoje você chega na Chesf, hoje mesmo eu recebi, a gente monitora aqui, é, Sobradinho e Xingó foi diminuída a vazão de 1.100 para 900. Não é a Chesf que decide isso, não, é a ONS. OMS. Entendi, meu irmão. Positivo. Obrigado aí pelos esclarecimentos. E ainda antes de você avançar, Marco, eu queria saber se você saberia dizer, só voltando um pouquinho lá a confecção das pás, né, chamadas, ela é feita de quê? Ela é fibra. Só fibra, Fibra, fibra de vidro? material.
tem um material que eles utilizam, mas a maioria é Clécio, fibra. Clécio, poderia ajudar aí, Clécio? É fibra de vidro, a confecção dessas passos? Não, não é fibra de vidro, não, tá? Mas É o depende da muito do fibra. fabricante. Mas é fibra com resina, tá? E Isso, lógico, resina. aqui hoje a gente tem no Ceará a Aeres e tem um outro fabricante aqui no Brasil que é chamado LM. Né? Mas ambas as turbinas aqui, ao menos hoje, né, Matheus sinalizou aí que eu trabalhei muito tempo aí na TEM, e foi um fato, né, mas hoje eu trabalho na Vestas, né, que é uma fabricante também, e as nossas hélices, elas são de fibra, tá? Fibra e resina. Certo. Você trabalha na Pode- Vestas? Hoje é. Qual região? Hoje eu estou no Parque de Gentil do Ouro. Com Érica, não, né? Não, na Érica está aqui ao lado aqui. Ela está no Parque de Assuruá, eu estou em Serra do Assuruá. Assuruá. Só. Positivo. Vestas é o grande fornecedor hoje das máquinas é Vestas. Concorrendo agora com quem está querendo entrar é o Indy, né? Goldwing é chinesa, é concorrente nosso, né? Isso, Mas isso. tem potência também, muito. E está chegando aí, está chegando sim. Sim. Aí esse mapa aqui, pessoal, é por onde a gente tem acesso para saber qual região eu vou ter velocidade e interesse favorável para projeto eólico. Então, quanto mais for um roxo, lilás, maior a velocidade do vento. Então, a gente tem aqui, ó, Serra do Tombador, ela pega Jacobina, Campo Formoso, Mirangaba. Essa serra aqui é a Morro do Chapéu, onde tem bastante empreendimento surgindo e a surgir. Serra do Assuruá, onde os colegas estão trabalhando. Serra do Espinhaço, que é Caetité, Unambi, Pindaí. Quem já foi por lá, dá para perceber o quanto de empreendimento existe naquela região. E Piatã, Ibiritiba e Procas de Macaúba, essa região do meio. Então, nosso foco hoje vai ser esse atomador. Então, eu separei cada uma para vocês terem ideia. Eu jogava a imagem do Google junto com o mapa e você consegue ver que os pontos, cada ponto desse amarelo é um parque eólico, não complexo, parque. Então, a gente tem isso. Em Centro-Sé, Sobradinho, a gente tem o empreendimento praticamente da Brenan, nessa região, onde eu tenho, se eu não me engano, o Brenan tem 3 tipos de máquinas que eles trabalham, e tá a maioria dessa parte aí é Brenan. Tem a outra parte que é Brenan, está aqui em cima, aliás. Aqui embaixo já é o empreendimento que é o Campo Largo, parque eólico que surgiu, que pertence a Centro-Sé, e durante a construção o pessoal ficava todo em Umburanas, mas o parque em si pertence a Centro-Sé. Esse próximo parque que a gente tem no canto é em Campo Formoso, que é em Laje dos Negros, que é da Enel, a dona do parque. Então, estima-se que as áreas possuem vento superior a 7 metros por segundo a 100 metros de altura, comportam uma capacidade equivalente a 6 gigas em energia eólica. Isso na região de Centro-Sé e Sobradinho. Dependendo da máquina, dependendo da classificação, velocidade de entrada, velocidade de saída, isso aqui pode chegar a um potencial que pode ultrapassar 10 GB. Serra de Morro do Chapéu. Então a gente já tem 10 GB ali, ó. Ela pega de Cafarnaum, América Dourado, toda essa região, perto de Orolândia, Souto Soares, tudo isso aí a gente tem parques em operação. E aí a gente fala assim, em 10 GB só nessa região. E o Serra do Inclusive, Tombador, oi? inclusive, viu, Marcos? As pessoas, outro dia, eu faço um monitoramento aqui, monitorando o ICMS que o município recebia antes do comissionamento do primeiro parque e depois que vem tendo esse ICMS
como receita depois da energia. Aí eu faço esse monitoramento aqui. E é por isso que você chega em Orolândia e Umburanas, e a maioria daqueles parques que você vê hoje em Orolândia e Umburanas, todos, a maioria, não é todos, estão dentro do município de Morro do Chapéu, que é limite, é um município muito grande, que divide lá em cima com Centro-Sé. E hoje Morro do Chapéu está, vamos dizer assim, contemplado com um ICM muito grande, né, na geração, e a gente vê aqui, quem estuda aqui a região, Orolândia e Umburanas ainda como umas cidades de 20 mil habitantes, 20 e poucos, ou menos do que isso, e a gente vê que o rendimento do ICMS ainda não, porque não deslanchou, porque na realidade esses parques ficam no município de Morro do Chapéu. É o que vai acontecer com esses daqui. Desses 70 aerogeradores apresentados aqui, pelo um KML ou KMZ antigo que eu tive informação na época, só pega 3 torres no município de Miguel Calmon e parece que é 2 em Várzea Nova ou é 3. Então, a maioria... Aí você vai dizer, por que Várzea Nova não está recebendo? Por que Miguel Calmon está recebendo pouco? Porque a maioria vai ser gerada no município de Jacobina. É o caso que vai acontecendo com o Morro do Chapéu, naquela região. Positivo, né? Morro de Chapéu, inclusive você falando aí, a gente tem um parque em Orolândia e o parque não está em Orolândia, ela está em Várzea Nova e Morro do Chapéu. Aí os ICMS é cobrado lá. Orolândia é só rota. Qual o Você valor do tem Morro do conhecimento? Chapéu hoje, amor? Você tem? Oi? O valor hoje do Morro do Chapéu você tem, Max? Do ICMS? Em relação às torres? Aí eu não tenho, não. Se o Max tiver. Não, tá dizendo o seu Max também, que ele disse que acompanha. Você tem, Max, esse valor? Aí. Pode seguir aí, Marcos. Então entra aqui na Serra do Tombador, como a gente está comentando. Então a gente tem, ó, estima que pode chegar a 9 gigas, mas é de todo o potencial. Então, quando a gente faz isso, a gente tem essa região aqui mais escura, são os parques que já existem em Campo Formoso, as bolinhas, certo? São os parques eólicos que já estão em operação. Tem os parques mais novos surgindo aqui que estão para sair nessa região mais vermelha clara. E tem as parques que vão sair agora, Mirangaba, Jacobina, que vão descer Várzea Nova. Essa serra, sentido Várzea Nova, ela tem um potencial gigantesco ali de empreendimentos eólicos. Então, o que que eu classifiquei etapas de implementação de empreendimento? Primeiro, a prospecção da área. O pessoal instala as torres anemométricas para verificar se realmente aquela região é viável ou não um empreendimento. Os valores que a gente tem, assim, por torre, gira em torno de 10 milhões, certo? Para ser implementado. Então, existe um estudo para verificar se realmente é viável ou não a implementação do parque. Depois que eu tenho a área toda mapeada como conforme aqui, no KMZ e tal, eu começo a ver quais são, o que que eu tenho de rota migratória, o que que eu tenho embaixo do solo, se é caverna, se é gruta, mas é a mesma coisa. Se eu tenho lençol, se eu tenho água, o que é que eu tenho? Se eu tenho do IFAM, questão, tudo isso aí é verificado. Então, para chegar nessa parte, então, a prospecção, depois, desenvolvimento do projeto, essa parte aqui, depois que eu prospectei, vou lá verificar a questão de toda a questão de meio ambiente, toda a questão social, e do IFAM. Depois eu entro para desenvolvimento do projeto. Feito isso, vai para a pessoa entra no leilão, mas antes do leilão você fica em média. Antigamente eram 5 anos, hoje baixou. Hoje está em torno de 2, 3 anos. A pessoa consegue participar de um leilão com o projeto. Então é na hora do leilão que vai ser verificado se é ou não o valor par compensa ou não o empreendimento. Porque você já fez a prospecção, você já fez o desenvolvimento, então o cliente já sabe o custo de ser feito
o empreendimento. Então, vai ver se é interessante ou não participar do leilão. Aí depois eu tenho os tipos de leilão, a -3 e a -5. Dentro desse aí eu vejo, a -3, quer dizer que o leilão foi 2014, daqui a 3 anos o parque tem que estar em operação. Com a -5, mesma coisa. Só que em vez de 3 é 5 anos, certo? E depois tem os leilões de para você ampliar o empreendimento, aí você vai participar também. Na próxima etapa tem o início das obras, prazo de conclusão e início da geração. E os profissionais envolvidos? Então, eu separei, para ter uma ideia, na pré-construção, questão de engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro eletricista ou geofísico. Que parte isso? Ambiental, na hora de fazer a supressão, ele vai acompanhando junto com os biólogos, ou biólogo, ou engenheiro ambiental, vai verificar nas árvores. Os arqueólogos vão vendo, vão na frente antes de vir a supressão. Vou ter engenheiro de segurança ou técnico de segurança do trabalho, vai depender do tamanho. Vou ter engenheiro agrimensor acompanhando junto com o topógrafo, ou vou ter topógrafo. E eu vou ter o engenheiro eletricista ou geofísico, porque é aí que é feita a questão da resistividade do solo para verificar a resistência da malha, questão de tensão de toque e passo, toda a questão de qual eletrodo de aterramento eu vou ter que utilizar para poder aterrar as estruturas, as torres eólicas, os aerogeradores. Eu botei geofísico porque ele também faz parte deles esse estudo. Então, na Tô um aí, não, pré-construção, Marco? oi? Eu tô um aí, não, um profissional aqui nessa área aqui, nessa pré-construção aqui, que é Qual? justamente, eu acredito que é o sociólogo, né? Que tem que ter, ou assistente social, não sei, que tem que ter esse Ah, não, contato. aí entra a questão social. Não, porque eu tentei pegar mais parte de engenharia, entendeu? Entendi, Mas aí entendi, vão ter entendi. o biólogo, mas tem o social também. A questão social entra muito aí. Aí durante a implantação, aí eu tenho um cliente e tenho a engenharia do proprietário. O cliente, ele geralmente tem o engenheiro civil, que vai fiscalizar a obra, o engenheiro eletricista fiscalizando a obra, e o engenheiro de segurança fiscalizando a obra da parte do cliente. E ela contrata uma empresa que chama de engenharia do proprietário para fazer o quê? A fiscalização das contratadas. Por exemplo, vai ter uma construtora, aí vai existir a fiscalização. Quem fiscaliza a construção vai ser a engenharia do proprietário que vai fiscalizar aquele pessoal. Vem o engenheiro civil, o engenheiro eletricista, que vai fiscalizar cada um no seu segmento. Às vezes, eles contratam até técnico em edificações para ficar fazendo um acompanhamento. Vai depender muito do tamanho do empreendimento. Da parte de máquinas, a gente não tem tanto engenheiro, é mais técnico. São técnicos de montagem, são técnicos eletromecânica, eletrotécnicos. Eu tenho um técnico de segurança do trabalho, ou engenheiro de segurança, e eu tenho os técnicos das máquinas. E a construtora, ela entra para a construção dos acessos, fundação, para depois entrar o pessoal de wind para fazer a montagem. Mas sempre antes de iniciar a construção, de começar a montagem, o pessoal de máquinas, eles fazem uma simulação do trajeto dos componentes, para ver se vai existir algum trecho que eu vou ter que fazer algum ajuste, porque a máquina, quando vier, o caminhão, quando vier, com o material, não vai passar. A gente teve problema já em alguns parques, em que teve que levar, entrou em contato com a Coelba para poder fazer a elevação da rede, porque estava abaixo. O pessoal dessas internet, por aí, todos com a rede abaixo do que permitido. Então, teve que alterar isso aí tudinho. Então, tudo isso aí, fazer a simulação se as curvas que foram projetadas vão atender ao tamanho da máquina que vai passar. Eu tive participando de uma obra em que, durante a concepção, foi um tipo de máquina, e na hora que foi feita a execução, o preço estava mais favorável para o carro maior, porém o pessoal não se atentou aos acessos, porque máquina maior implica em blade maior, espaços maiores. Espaços maiores tem um tramo maior, o componente a mais do tramo.
que é da estrutura. Então, com isso aí, a gente teve que fazer a adequação dos acessos internos, porque não ia ter como transportar o material. A construtora fiscalizada. Em operação, você geralmente tem higiene ambiental, para ficar olhando ali a questão do prado, a questão de como está sendo desenvolvida a questão dos resíduos que são gerados. Os eletrotécnicos, aí entra o eletrotécnico na parte de subestação, que a gente chama de BOP. Os técnicos de máquinas, eletrotécnicos e os eletromecânicos. Engenheiro de segurança ou técnico de segurança e biólogos. Então, praticamente em operação tem isso, fora os sociólogos que vai fazer a parte social nas comunidades vizinhas. E depois a gente tem os serviços pós-operação, que são os laudos. Laudo de compactação, por exemplo, uma máquina vai precisar trocar a nacelle, substituir, trocar algum componente que eu vou ter que botar um guindaste. O parque está em operação já tem 10 anos. Quem me garante que a plataforma ela vai suportar o guindaste vir e acoplar ali? É nessa hora que é feito o laudo de compactação do solo. Faz com carga e simula se vai ter, o solo vai suportar o guindaste entrar e fazer o serviço. Aqui na obra que eu estou, Piauí, sempre que é feito alguma grande serviço de grande componente, é feito o laudo de compactação para verificar se o solo está suportando. Se não suportar, é feito todo o trabalho no solo civil para poder fazer ele suportar. Depois desses, a gente tem os laudos de sistema de incêndio, que isso é anual, sistema de para-raio, SPDA anual, aterramento é anual, e por aí vai. E sempre tem manutenção civil nas construções das edificações, quer queira nos prédios, a gente sempre tem manutenção. Os caras vão ampliando, na hora da construção era um tamanho, depois, com o tempo, vai ficando pequena a questão de material, resíduo, é construído mais baia, e por aí a gente vai tendo as dimensões do que vai sendo necessário. Como conclusão, conforme apresentado no que a gente viu, a região Serra do Tombado ela é privilegiada pelo ponto de vista potencial eólico. Um problema que a gente tem é mão de obra, o colega vai ver, porque eu não tenho tanto técnico formando como eu tenho parque sendo construído. E hoje em dia está diferente, porque assim, as pessoas estão se formando e querem já sair trabalhando, mas não é bem assim. Você tem que começar a entender como é que as coisas funcionam e você tem que se destacar. Hoje as empresas elas estão fazendo provas e estão fazendo verificação de quem realmente tem potencial para aquilo. A região norte possui um potencial de 30 GB, que é aproximadamente 7 mil torres de 4,2 GB, 4,2 mega. Isso aí é muita energia para nossa região. Então, tem um potencial gigante chegando e a gente tem que estar preparado para isso. Fornecer, quer queira entrar numa engenharia do proprietário, vai vir gente precisando, estrutura para desenvolver, questão de turismo, tudo isso aí, bicho. A gente tem tido muito problema porque as pessoas não se ligam, não se atentaram à questão do turismo. Tá para você se organizar para a região, como ela é rica em turismo, é uma área nova de se ampliar durante a construção e depois, quando tiver construído, durante a manutenção, vem pessoal com família e tudo, fica alojado em Jacobina. E aí a gente conclui. Dúvidas, pessoal? Bom, Quase 9 horas aí. fique à vontade aí, pessoal. Se você quiser ter alguma dúvida, é porque foi muito participativo, né? Isso foi bom.
Para as pessoas que chegaram agora, eu sou Gleison, presidente da Arpeaga, né, que a gente promoveu esse evento junto com a parceria do CREA. E queremos agradecer. Aí o Max ainda vai apresentar um slide aí, não, Max, que ele pediu essa oportunidade aí. Max, você apresenta o slide e depois eu faço o encerramento junto com o Marcos aí, ok? Max. Ô, Max? Deixa Marcos tirar a apresentação dele. Ok, ok. Alguma pergunta, pessoal? Alguma consideração? O Max vai apresentar mais um slide aí para agregar. Se tiver alguma pergunta, fique à vontade, viu? Esse aqui, vocês estão vendo a apresentação aí na tela? Não é, agora sim, agora sim. Pronto. Isso aqui, a gente do Comitê de São Francisco, todo mês nós temos uma reunião com o Operador Nacional do Sistema Elétrico. E aqui eles mostram a energia do Centro-Sul, esse gráfico preto em todos, vamos dizer assim, é a carga que a região Centro-Oeste precisa. Então, ela precisa de muita energia, ela tem muita energia suja, que é a térmica, tem um pouco solar, hídrica, mas eles não têm a energia eólica. Já nós do Nordeste, nós só precisamos dessa carga aqui. Nós temos a energia limpa solar, temos a energia eólica, a maior região. E o que é que acontece? Então, de toda essa parte aqui do gráfico, já é que o Nordeste hoje já exporta de energia. O Norte, existe essa curva muito grande, onde eles precisam de menos energia do que o Nordeste, mas praticamente eles só têm pouquíssima energia eólica, né? E tem muito mais essa energia suja, porque lá vocês sabem que a maioria hoje é abastecido ainda por usinas térmicas, essa amarela. O Sul é o que precisa de muita energia, também tem pouca energia eólica, e aí sim o Nordeste hoje é um grande exportador, e como a bacia do São Francisco, né, está em vários estados do Nordeste, hoje todos os dados que nós temos que na bacia do São Francisco é gerado 78% da energia eólica que sai exportado aí para todo esse país, porque o Rio, você pega hoje as barragens de Sobradinho, os complexos de Paulo Afonso, 1, 2, 3, 4, 5, Xingó, tudo isso hoje tem usinas que nós temos 10 turbinas e só gera em 3, 4, porque não tem água suficiente. Então, isso é bem-vindo, mas a gente precisa ainda tirar proveito disso aqui. Era isso, só para ilustração, para vocês verem como é que está esse balanço energético oferecido pela própria ONS e deixa o Nordeste numa situação confortável. Era só isso. Legal, Max. Esse gráfico é muito bacana, tá? Nunca tinha tido esse tipo de visualização, não. Mas muito bacana. Antes de encerrar, eu não sei se no início foi comentado pelo Marcos, mas agora no final foi falado mais uma vez sobre o potencial de Jacobina, o potencial da Serra do Tombador, certo? Só que eu estou vendo falar isso já basicamente desde 2012, né? 2012, 2011, quando começaram ali os primeiros estudos, inclusive, né, a fábrica foi instalada na localidade onde está aí, na Serra do Tombador, muito em decorrência desse parque, né? E, em resumo, na visão de vocês, o que é que todos os parques ao redor já saíram, né, de Horolândia, de Umburanas, aqui de Serra do Suruá, de Várzea Nova, e em especial esse de Jacobina, né, que tem um grande potencial, que é um parque que, ao menos o que a gente vê, né, de falação, de estudo e tal, é um dos maiores, né, se não o maior do mundo. Por que é que esse parque ele ainda não saiu? Bom, pela informação que nós tivemos nessa última reunião aí, na qual o Max estava presente também, eles estão na fase ainda de licença, já tiveram licença prévia, agora estão buscando a licença de implantação.
E pelo que nós entendemos lá na explicação, que houve agora uma licença de alteração. Parece que uma outra empresa assumiu, né? Saiu as Casas dos Ventos, está é Ventos Santa Diana, se eu não me engano, é isso, Marcos? E aí está assumindo agora essa questão. Então, ontem eles fizeram uma reunião pública, onde a Max foi claro, e concordo com a Max, não foi uma audiência pública, né? Apresentando algumas situações. E estão trabalhando, e segundo eles, esperam iniciar esse parque no segundo trimestre de 2025. Então, essa é a posição que a gente tem até o momento. Ao Max quiser acrescentar mais alguma coisa, fica à vontade. Aqui na nossa região, o problema maior que teve, segundo eu conversei com o pessoal de Casa dos Ventos e conversei com o pessoal da Renova, porque quem sai de Jacobina indo para o Batata, o lado direito é o chamado Tombador Norte. E esse que vai começar, esse é, complexo Jacobina, é o chamado antigo Tombador Sul, né? Que era com menos torres. O norte que vai ser bem mais. E aí, vamos ver, os problemas agrários da região. O governo, vamos dizer assim, o tombador, todo mundo sabe, eu tenho 69 anos e todo mundo saía para soltar gado no tombador, porque o tombador não tinha dono. Quando chega a especulação da energia eólica, começa muitas pessoas a ter seus documentos velhos e não assumia para não pagar o ITR, para não cercar, para isso, aquilo, tudo. Quando começa a especulação, já tinha muita gente dentro dessas áreas, e aí demorou muito vamos dizer assim, que o governo não pode liberar uma licença, como a prefeitura não pode liberar uma licença de nada, sem que esteja tudo certo essa parte agrária. Isso tem dificultado, avançou muito, e aí dizem que agora praticamente já está. Por quê? Porque a própria Casa dos Ventos hoje ali é detentora dos 600 hectares onde vai acontecer o parque, a Casa dos Ventos é detentora de 400 e tantos hectares. Então, ela vendeu o direito, mas vai ganhar a produção, né, por as torres estar dentro da propriedade dela. Uma das coisas que eu sei que me relataram. Existem muitas outras, inclusive essa parte que a gente sabe econômica que o país passou, como a Casa dos Ventos não tinha condição de tocar um parque, como você disse, um dos maiores do mundo, com mais de 1.000 torres, fatiou uma parte, ela ficou, que agora vendeu a EDP, a outra parte fatiou, vendeu a Renova buscou um grande investidor, que foi a CEMIG, e lá, no período Pimentel, PT, no Rio, em Minas Gerais, provou que foi superfaturado e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais fez a Renova devolver o dinheiro que a CEMIG, que era uma empresa pública do Estado, tinha comprado superfaturado. Um escândalo que rodou no Brasil todo. Jacobina tem pessoas que não quer ter ouvido de ouvir esses escândalos que acontecem, né? E aí também parou, a Renova entrou em um processo de recuperação judicial. No meu tempo, a empresa falia. Hoje as empresas entram em recuperação judicial. E está atrás aí de, talvez, quem quiser botar dinheiro na Renova para tocar, é mais ou menos o que eu sei. Não sei se falei tudo, se falei, as informações que eu tive. Tá certo, ó, Marco. Obrigado. É muito disso, tá? É muito disso aí mesmo, do que tu comentou, tá? Mas isso é basicamente ao longo desses anos aí, vamos dizer assim, é mais do mesmo, né? Mas, de qualquer sorte, eu não sei a visão de vocês, mas eu fico feliz, né, com o empreendimento, torço muito para que ele venha para o município de Jacobina, né? Há-se muito comentário, mas pela primeira vez eu vi ter, né, como você falou aí, uma reunião pública, né? E acho que nós estamos em 2024, início de 2025 para cá, eu vi falar-se um pouco mais desse parque, né? E agora eu acredito que de fato ele vai sair, ele vai à frente. Mas bacana, legal. Ok, pessoal. Então, só tenho a agradecer a todos vocês que permaneceram até agora, né? Acho que foi muito gratificante. Foi uma palestra muito boa, Marcos. Parabéns, viu? Parabéns aí pela palestra. E dizer a vocês que nós teremos mais duas apresentações. Nós já estamos com contato com os palestrantes, né? Breve, breve vamos estar anunciando. Esperamos contar aí com a participação de todos vocês novamente. É a Arpeag, mais uma vez, fazendo a sua parte,
né, levando conhecimento, que isso é que a gente sempre buscou desde quando a gente fundou a entidade, é trazer conhecimento para o nosso associado e para as pessoas que estão na engenharia, agronomia e geociências aí, ok? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade, o espaço está aberto. Marcos, para suas considerações finais, Marcos. Participaram, foi bastante proveitosa, bastante enriquecedora. E aí a ideia é essa, capacitar o pessoal, abrir o olho que tem para vir, para a gente estar preparado para não fazer igual foi em outros lugares. O pessoal chegou e trazia a gente fora. A gente tem que estar preparado para que hoje a gente tem nosso espaço. Hoje a região é rica de profissionais de gabaritados, de competência, para não ceder espaço para quem vem de fora. A ideia é essa, é a gente estar sempre preparado, buscando o melhor e estar fornecendo nossa parte, o melhor da gente. E gostaria de agradecer a todos que participaram, gostaria de agradecer Gleison da Arbeag, Clériston, que participou de forma bastante prática de conhecimentos que ele já tem, ao Max, que também veio incrementar nossas discussões, Matheus, que sempre tem buscado, está apoiando cada vez mais a questão das associações regionais, e gostaria de dizer que estamos à disposição para tudo que o pessoal tiver interesse. Se for eólica, usina solar, também a gente pode falar, marcar outro bate-papo, futuro. E aí, mais conversas de engenharia para engenharia. Eu gostaria de Se agradecer a preocupe não, todos Marcos. e boa noite. Se preocupe não, que nós vamos lhe incomodar um bocado ainda. Mais alguém quer falar alguma coisa? Fica à vontade, a palavra está franqueada aí. Bom, como o silêncio permaneceu, então, mais uma vez, agradecer a todos vocês. E ao Max, se prepare aí que você futuramente vai ser um dos palestrantes nossos aí, ok? Muito obrigado a todos aí. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Obrigado a vocês também. Tchau, tchau.